episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a corresponsabilização da família e da escola na educação dessa nova geração. Para entendermos melhor esse assunto, convidamos Selma Brito, CEO da REME, Rede de Movimentos Educacionais, e diretora pedagógica do Vila Global Education. Tem 36 anos de experiência em gestão educacional. No percurso acadêmico, trilhou pedagogia, sociologia, gestão empresarial, gestão educacional, educação sexual e estudos sobre dificuldades de aprendizagem e liderança. Na área metodológica, é experiente em Master Coach, Design Thinking e Gamificação. No roteiro das experiências profissionais, foi gestora pública, diretora de escola privada, diretora de inteligência de rede em editora e diretora acadêmica. Qual é a corresponsabilidade da escola e da família na educação hoje em dia? A gente vive um momento aí meio diferente, né? Primeiro a gente precisa entender esse contexto. Todo mundo sabia a regra do jogo e era jogado. A escola era responsável, então, pela formação ética e moral. E aí o pai era o grande responsável por isso. A família era responsável. Família, e dentro da família o pai. Sim. Né? Então a mãe era o afeto, o pai era a lei. E na escola, a escola era responsável o aprendizado acadêmico. Sim. Então por isso que antes, se tinha um problema acadêmico, a família recorria à escola, mas se tinha um problema de comportamento, de disciplina, uma questão moral ou ética, era a escola que recorria à família. E as famílias se sentiam muito ofendidas quando elas iam ser solicitadas para que a escola fosse lá para reclamar dos seus filhos, mas não ofendida com a escola, ofendida com seus filhos. Por que você me fez passar essa vergonha de ir até a escola? Esse era o modelo anterior. Que é o modelo, né, de todos os pais, né? Exatamente, que a gente tem como referência. Que nós passamos e que agora muda tudo. Hoje nós vivemos uma situação bastante diferente. Primeiro, que o coletivo não é maior do que o individual. Essa é a grande questão da sociedade contemporânea, né? Que aí eu vou trazer o Bauman, né? Que traz a modernidade líquida, o conceito de modernidade líquida. Todas essas estruturas sólidas do modelo anterior, elas foram se dissolvendo. E com isso, todas as instituições que davam conta desse modelo anterior também foi perdendo força. Então a religião foi perdendo força, agora tem todo um movimento religioso aí voltando, o Estado e esse conceito de Estado-nação foi perdendo força para o conceito de cidadão global, e esse conceito de cidadão global está muito vinculado a ideia de consumo e de mercado, e aí essas relações ficaram muito líquidas. A família perde esse status de autoridade, a escola perde esse status de autoridade, porque é uma autoridade construída num conceito coletivo. E agora esse conceito individual, né, que eu sou protagonista da minha vida e aquilo que me representa, eu me alinho, eu me afino, e aquilo que não me representa, eu não dialogo, que é pior, né? Até aqui nós trabalhamos muito com um coletivo maior do que o individual. Agora é o individual maior do que o coletivo. É possível uma construção de sociedade a partir deste modelo? Bom, essa é a grande resposta que a nossa geração, né, está aí para viver, e a geração dos meninos mais ainda. São eles que vão dar a resposta, mas o modelo educacional tem que mudar para que seja possível eles darem a resposta. Olhando o modelo educacional vigente, olhando a relação escola e família e dizendo assim, o que é que cabe a um e o que é que cabe a outro. E agora a gente está vendo que tudo cabe a todos. Né? E como vamos resolver essa questão? Como estão as relações da família e da escola? Como você sente isso como diretora de escola, que você também ocupa essa posição hoje em dia? E como tem se dado os impactos no processo de aprendizagem integral do indivíduo nessa relação? Porque hoje a gente fala muito de um desenvolvimento integral, né? E não só da parte acadêmica. E quando se fala de desenvolvimento integral, a gente está olhando também as questões sociais, as questões acadêmicas, as questões emocionais, as habilidades, exatamente, e o corpo também, que foi negado. Todo o corpo foi negado no processo educacional até então. E agora nós sabemos que é a partir do corpo que o indivíduo começa a aprender,
e o quanto que o movimento ele é produtor de aprendizagem. Então, se não tem movimento, não tem aprendizagem. Eu preciso mexer o corpo no momento atual em que os meninos estão diante de uma tela e pouco mexem seus músculos. E isso é um desafio, uma complexidade para a escola. Então, eu tenho que atuar diante do desenvolvimento desse indivíduo integral. Então, eu tenho que mexer com questões da moralidade também, da ética, que é um território, até então, era um território muito garantido para as famílias. As famílias sabem que hoje elas não dão conta disso, porque as famílias estão cada vez mais distantes dos seus filhos, com um tempo muito mínimo de educação. Então, os meninos passam mais tempo, de fato, na escola do que em casa. E fora o acesso que eles têm às questões das redes sociais também, que acabam atrapalhando um pouco nesse processo do desenvolvimento da moralidade. Exatamente, né? Porque antes você assegurava que só tinha, né, 2 espaços, ou 3 espaços, ou 4 espaços, você poderia mediar. É o espaço de casa, é o espaço do bairro, é o espaço da escola. Agora, além desses espaços físicos, que estão cada vez mais restritos, porque os meninos não estão mais se encontrando nos espaços físicos por conta da insegurança, do receio, então eles estão fugindo pelas telas, pelas janelas das telas, para os espaços virtuais. E aí cabe a escola e a casa como únicos espaços físicos, a casa na relação que tem com a família e a escola na relação que tem com a sociedade, com os amigos. Então é na escola que ele vai aprender toda a sua relação social, se aprende na escola, até porque também as famílias hoje estão em números menores. Sim. Então você não vê mais famílias com 4 filhos, com 3 filhos. Então é 1 filho, 2 filhos. Como que eu aprendo a dinâmica social com tão pouca gente? Então, na escola, tudo na escola que eles vão aprender a se relacionar. E a escola precisa de estar nesse lugar de autoridade, mas também de uma autoridade não só construída pela racionalidade, pelo papel funcional, mas também pelos vínculos afetivos. E aí é que está o problema. Esse vínculo afetivo, ele aprende inicialmente com as famílias. E são as famílias que vão autorizar. Se as famílias não têm uma relação, não é, de grande afeto e grande respeito com a escola, é um parceiro que eu escolhi para comigo educar os meus filhos e ter esse respeito em relação à escola, esse vínculo afetivo com o menino está quebrado. E aí como que ele vai construir essa relação de confiança que vai garantir para ele uma estrutura psíquica também de segurança e de autonomia. Então eu não consigo desenvolver autonomia, né, com uma estrutura psíquica tão frágil diante das referências afetivas que essas crianças têm. Então essa relação família-escola ela precisa estar muito bem azeitada, e esse é nosso grande problema, não está. Eu não estou falando só porque é escola privada, mas ainda como lugar de consumo. Vocês têm que me entregar a educação para o meu filho, e agora olha o meu filho. E o vínculo Cada na escola olha também é diferente para as famílias, né? Porque na nossa época a gente não tinha isso. Pois é, exatamente. Então, as escolas estão cada vez mais, as famílias estão cada vez mais dentro das escolas, mas não com aquela ideia, aquele ideal de coletividade, mas estão como consumidores. Para resolver a individualidade. Reclamando suas individualidades. Como uma escola, como espaço coletivo de exercícios coletivos, pode garantir as individualidades. A sociedade contemporânea reclama essa individualidade, essa ocupação de espaço deles e desse protagonismo de vida. Sabemos disso. Precisamos criar e desenvolver pessoas fortalecidas deste lugar, mas ao mesmo tempo pessoas que dialoguem com todos os outros fortalecidos dos seus lugares. Então, a partir da minha individualidade presente e garantida, eu respeitar a individualidade do outro. E isso é muito complexo. Eu consigo isso junto com a escola e família. E aí os meninos estão aprendendo. A minha escola tem uma individualidade que a minha família respeita e vice-versa. Ainda é enquanto adultos que nós precisamos nos entender para que a gente possa fazer um bom trabalho com relação a essa nova geração. Então eu acredito que a crise está com os adultos. Não são com os meninos. E a gente vê isso na escola. A gente consegue coisas com os meninos que a gente não consegue com as famílias. E aí é por isso que vem o nosso desejo de, se essas são as nossas famílias e se nós sabemos que para desenvolver os meninos integralmente nós precisamos
dessa parte e essa família não está atenta a isso, vamos educá-las também. Então a escola toma para si hoje uma responsabilidade de educar as famílias também. Sim. Porque entende que as famílias estão com dificuldade com isso, porque elas estão cada vez mais tendo que dar conta de outras demandas que a sociedade também reclamam, principalmente para a mulher agora. A mulher tem 4 turnos agora, né? Pois que é o do trabalho, o em casa, o individual dela e o do WhatsApp, né? E ainda porque tem a estética, né, que está cada vez mais, né, mais cruel também. Tem que mostrar uma aparência feliz, saudável, bonito, né? Isso não só para as mães, mas para os pais, para todos. Aquela família, né, de propaganda de margarina que a gente sempre falou. Diante de todos os conflitos que tem que se mostrar bem, né? E como resolver esses conflitos sem tempo necessário para isso, sem conhecer bem as pessoas. A coexistência, a convivência num espaço garante isso. Hoje a gente não tem convivência nos espaços. As casas estão cada vez mais sitiadas pelos seus quartos. As casas são espaços independentes, de pessoas independentes que não se falam. Como criar vínculos afetivos assim? As escolas, né, quando na sala de aula, os meninos não têm lugares individuais na escola. O individual dele é diante de 20, de 30 pessoas. Sim. Como que eu convivo assim na escola, se na minha casa eu tenho o meu quarto com a minha TV, com as minhas coisas? E as coisas acontecem, né, do jeito que eu, né, quero, do jeito que eu imagino. Então são aprendizados muito diferentes e que nós precisamos entender essa complexidade, entender que não está fácil para a família, nem está fácil para a escola, e precisamos pedir ajuda. Família pedir ajuda à escola, a escola pedir ajuda à família. Por isso que nunca foi tão pautado a necessidade de uma comunicação, né, do pedido, né, essa estrutura da comunicação não violenta que tem a ver dizendo assim, eu não sei, me ajude. Tá? Então tanto a escola tem que dizer eu não sei, me ajude para a família, como a família tem que dizer eu não sei, me ajude para a escola. E aí a gente consegue encontrar o caminho. E está cada vez mais difícil e a gente vê, né, que quando a família vai para a escola é para reclamar o seu filho. Às vezes os meninos têm dificuldade, alguns meninos têm dificuldade de se posicionar diante dos colegas. Existem colegas que intimidam outros e que esse é um convívio social. Nós, enquanto irmãos, nós que tivemos muitos irmãos, nós sabemos disso. Existem irmãos que dominam outros irmãos. Como lidar com isso, né? Na minha família, quando tem encontro de família, né, sempre é colocado uma queixa que eu, quando criança, eu tinha atitudes dominadoras. E a gente se resolvia enquanto criança. Isso não chegava nem para nossa mãe, nem para nosso pai. Hoje chega com uma força para o adulto resolver e a gente não acredita na potência que a criança tem de resolver suas questões. De novo, a gente volta ao semeador. O semeador, o bom semeador, ele confia na potência da semente. Ele semeia e aguarda que a semente brote. Nós estamos sendo bons semeadores nessa nova geração? Será que a gente está desconfiando que os meninos não têm capacidade de resolver suas questões? Porque se a gente que é humano desconfia do humano, aí não tem salvação. Então, as crianças, elas têm potências de aprendizagem e elas sabem resolver as suas questões, sem precisar de tanta intervenção do adulto. Mas o medo da gente frustrar, né, o medo dos meninos viverem as frustrações necessárias. Tem coisas que eu vou conseguir e tem coisas que eu não vou conseguir. Tem coisas que eu vou ser melhor, né, tem áreas que eu vou atuar melhor e tem áreas que eu não vou atuar melhor. Como eu lido com as áreas sombra, com a minha sombra que eu tenho e que todo mundo tem? Então eu tenho que aprender. E é na queda, e é no erro e no acerto. Então a sociedade que não permite erro não possibilita aprendizagem, e se não possibilita aprendizagem, não desenvolve ninguém. Como você estava falando, a gente vive nessa sociedade mais individualista mesmo, né? Como que nós, a família e a escola, como que a gente pode criar um projeto de educação, então, que não vai ferir nem o individual e nem o coletivo, né? Como que eu garanto que está sendo respeitada a individualidade do meu filho, mas que também
a individualidade dos outros estão sendo garantidas porque a escola é o espaço coletivo, né? A escola precisa olhar para o coletivo. Olha, para minha experiência é o espaço de diálogo. O espaço de diálogo, né, e a possibilidade de dialogar é um único caminho para que a gente possa encontrar formas. Porque, de fato, é uma experiência inédita que nossa geração como educadores estamos passando, como a geração dos meninos que precisam de uma referência nossa também passa. Então, mesmo no lugar de educador dentro da escola, como no lugar de educador fora da escola, como família, cada vez mais esse processo de desenvolvimento integral exige um repertório muito maior do que o que a escola pode dar. Então, a escola não pode ser a única fonte de educação dos meninos. Então, por isso, tem uma parte que a família precisa compreender que ampliação de repertório é ampliação de vida. Então, os meninos trancafiados, né, em casa ou na escola ou só no condomínio, eles não vão ter repertório. Então, eles precisam ir para a vida, rompendo todos esses nossos medos e receios de segurança, mas não dá para que a gente fique preso. O ser humano não se desenvolve desse jeito. Então, é necessário que se crie alternativas. As escolas até criam, né, essas saídas, essas viagens. É a escola percebendo de que os meninos precisam conhecer o mundo e a escola já topa isso. A família precisa compreender que precisa também atuar nesse aspecto, criar roteiros e atividades que sejam específicas para as crianças e para os adolescentes. Quando a gente fala muito, né, nessa questão, a gente até vê uma família muito presente na etapa da infância e mais ausente na etapa do adolescente, porque é mais difícil lidar com o adolescente, porque eles já têm lugar protagonista, então eles já reclamam mais, né? E aí às vezes fica insuportável aquele reclamante ali o tempo inteiro e a gente sem tempo de dar conta dele. Mas há uma necessidade, nós assumimos o papel de ter filhos, de ser educadores, né? Tanto a família ter filhos como a escola ser educadora. Então esse diálogo com eles também é muito importante, só assim nós vamos conhecer o universo deles e eles nos permitir entrar e dialogar com eles, como também família e escola. E não existe diálogo se eu fico ensimesmado diante das minhas questões. Se eu vou para a escola ou a escola vai para a família reclamando as suas questões, às vezes a escola também peca muito, né, de jogar para a família coisas que são da escola também. E aí às vezes passa a responsabilidade para a família e vice-versa. Temos um papel complementar. Agora não tem tarefa minha e tarefa sua, são todas tarefas nossas. Então, se são nossos, só no diálogo a gente vai ver como construir isso. E não dá para ter diálogo com um reclamante só do seu ponto de vista. Então a gente precisa todo momento sair do nosso lugar, do nosso ponto de vista. A escola sair do lugar de escola e sentar na cadeira da família e ver quão é difícil ser família hoje, como também vice-versa. E outra, nós não estamos mais falando de família, nós estamos falando de famílias. Hoje as conformações de famílias são muito diversas e complexas. Então a gente não está falando mais de uma mãe e de um pai, né? A gente está falando de parentalidade assumidas pelo gênero masculino ou feminino, independente. Então a gente teve uma distribuição de tarefa de gênero que agora não cabe mais. Como a escola lida com isso? Meninos sendo criados por outras conformações familiares, mas que na sala de aula eles estão no mesmo espaço, dividindo o mesmo espaço de convivência. E quanto que é difícil para eles esta convivência e respeitar essas diferenças, e nós que estamos protagonizando, né, essa mediação deles entenderem e respeitarem os outros, precisamos também. Quantos de encaminhamentos de família nós temos que o meu filho não pode conviver com aquele filho daquela outra família? Porque eu não concordo com esse ponto na educação. Não é? Então, imagine, vai ter uma escola para cada filho? Não pode. E ele vai ter que conviver sim. E você vai precisar rever seus preconceitos, porque não dá mais. E até religiosos também, né? Então a escola é laica, mas nós sabemos o quanto que a escola é laica, mas o quanto que algumas religiões por muito tempo garantiram um predomínio, um domínio maior,
e que por isso, mesmo a gente dizendo que a escola é laica, a gente ainda traz resquícios de uma religiosidade mais católica, e aí as famílias que são mais, né, da linha mais protestante, cristã, se incomodam, que a escola diz que é laica, mas festejam algumas datas que são festejadas na religião católica, e a escola precisa compreender isso. E às vezes a escola não compreende quando a família diz isso, mas vamos exercitar também esse espaço mais laico. Mas, de toda forma, vamos também permitir que os meninos respeitem as variadas religiões, e por isso mesmo a gente contemplar, né, nos nossos calendários algumas situações religiosas, sim, para que eles vivam também isso e possam respeitar. Ninguém respeita o que não conhece. Eles precisam conhecer, mas as famílias dizem: eu não gostaria que meu filho vivesse isso. Bom, é possível você educar seu filho sozinho em casa? Porque se for possível, então educa em casa. Porque se for para a escola, você vai precisar dialogar, sim. Eu acredito que a maior dificuldade hoje nas escolas é lidar com essas individualidades tão ensimesmadas e tão pouco dialógicas, tão pouco abertas para o diálogo. Eu acho que hoje em dia a referência que as famílias têm do modelo de escola para o que a escola é hoje, para a família isso é muito diferente, né? Eu acho que hoje as coisas que as famílias precisam lidar, antigamente não era papel da família. Então, por exemplo, a gente hoje, enquanto família, a gente acha que a gente tem que resolver o conflito dos nossos filhos na escola, porque eles acabam levando isso. Antigamente, ou levavam pouco, ou se levavam, a família achava que não precisava resolver, né? Hoje as famílias entendem que precisam intervir. Eu vejo que a gente está extremamente preocupado com o desenvolvimento das crianças, e muitas vezes a gente sofre mais que eles com situações cotidianas que fazem parte do desenvolvimento, né? Que é essa coisa um pouco da frustração que a gente está falando. Às vezes eles não gostam de um professor, ou eles não estão se entendendo com um amigo em específico ali da turma, ou tem alguma dificuldade com atividades escolares. Hoje eu vejo os pais preocupados em semanas de avaliações. A gente precisa estudar, a criança parece que não tem mais aquela capacidade de estudar sozinha, de resolver seus problemas, e às vezes a gente acaba tirando essa autonomia deles, né? Nós estamos deixando de incentivar o senso de responsabilidade e de autonomia das crianças, né? Isso, inclusive, tem uma pesquisa da Universidade de Minnesota que concluiu que pais superprotetores estavam criando crianças dependentes e frustradas. E é muito do que a gente está vendo da geração hoje, né? Essa coisa da depressão e do índice que está de suicídio numa faixa etária que antigamente não era uma realidade. Foi feito um estudo que acompanhou 442 crianças. As crianças com 2 anos participavam de uma atividade, de uma brincadeira junto com as famílias, e aí os pesquisadores identificavam as famílias que acabavam intervindo mais ali na autonomia da criança, e depois essa criança era observada com 5 e com 10 anos, e eles foram percebendo esse resultado, que as crianças, que as famílias interviam mais, quando estavam mais velhas, elas tinham mais dificuldade em lidar com a frustração e tinham menos autonomia. Como dosar isso, né? Hoje, né, os casais mais novos, eles não vivem um prazer tão grande, porque a preocupação, primeiro, por ser um filho sadio, já é grande. Isso eu vi meu filho viver. A cada visita ao médico, ele diz assim: poxa, eu acompanhei todos os meses da gravidez de Gabriela, indo para a médica, querendo curtir o desenvolvimento do meu filho que estava ali. E cada vez que eu saía do consultório, eu saía com medo de voltar no outro mês, dele dizer assim: ele não tem uma perna, ou ele não tem um braço, ou não tem um dedo, porque o que o médico dizia, aqui ó, esse órgão tá ok. Então eu comecei a perceber que a minha ida lá todo mês era para confirmar se o meu filho estava, e não de curtir. Deixou de ser prazer para ser medo. Todo mês eu ia com medo de uma notícia que não me agradasse. Essa mesma construção tem no processo de desenvolvimento dos meninos, ou seja, a expectativa deles darem
todas as respostas necessárias para ser esse menino sadio, para ser esse menino inteligente, para ser esse menino, sabe? Então essa expectativa, quando as notícias vêm e que frustram alguma dessas expectativas, os pais entram numa interferência muito pontual que acaba inibindo aquele filho que é real e que quer se apresentar do jeito dele, e ele não se apresenta porque não cabe um outro jeito senão um jeito do que a sociedade espera que ele seja. E é por isso que fere tanto os pais, que os pais invadem o espaço dos filhos para recuperar esse lugar. Então eu não admito que meu filho não saiba se defender. Ao invés dele dizer assim, o quanto que eu posso ensinar meu filho a saber se defender, ele entra para defender o filho. E quer que a escola faça assim, não sabendo ele que ao fazer isso, ele está impedindo que o filho, né, exercite, e só tem essa possibilidade dele assumir um lugar protagonista se ele exercitar. Eu acho que o mundo hoje exige tantas habilidades, né? E a gente tem consciência que a criança vai precisar de todas essas habilidades para lidar com esse mundo de hoje, mas a gente não desenvolveu na nossa época todas essas habilidades, né? Então às vezes o pai está tentando ensinar o filho a lidar com frustração, mas às vezes ele tem dificuldade de lidar com frustração, né? Exatamente. Como fazer isso? Como eu ensino aquilo que eu não tenho? O lidar com a frustração, que é uma outra coisa também na escola muito séria. Então eu vivi uma situação na escola que medalhava todos os alunos que participavam de campeonatos esportivos. Todo mundo ganhava medalha de ouro. E aí eu disse, mas peraí. Não é um campeonato? A gente já teve essa discussão Porque aqui. Todo mundo ganha medalha de ouro. E as crianças não querem a de prata nem a de bronze, mas elas precisam... Não, é porque são crianças, então a gente precisa valorizar a participação. Ok, até aí tudo certo. Mas por que a medalha de ouro, então? Já que existe um símbolo de competição, que você, quando ganha no primeiro lugar, é ouro, no segundo lugar é prata e no terceiro é bronze. Isso já está posto. Existe no mundo do esporte essa regra, esse conceito. Pronto, deixa lá. Se você quer valorizar a participação, cria um outro símbolo, cria uma medalha de participação, então, portanto, você não é ouro ainda, mas você também não é prata, não é bronze. Você está aprendendo a fazer isso e daqui a pouco você vai ser ouro se você ganhar. Mas quando você dá a medalha de ouro desde pequeno, como que quando chegar em grande ele vai aceitar outra medalha senão de ouro, se ele entende que a medalha de ouro é só participação, eu não preciso ganhar, eu não preciso ganhar a competição para ganhar ouro. A necessidade disso é só para não impedir, porque isso não era só com criança, então eu via que isso também era com os maiores, para não lidar com nenhum tipo de frustração dos meninos nem da família. Então ficou todo mundo contente, né? O menino está ganhando ouro, fica contente a família, fica contente o menino e a escola que não tem problema nenhum. Mas o que é que nós estamos ensinando a esses meninos? Mas aí quando a gente fala em frustração, o medo é da frustração da criança que ainda nem aprendeu o que é frustração, ou dos adultos que já estão vivendo suas frustrações e querem trazer para o mundo infantil e já evitar, né, que essa dor do pai de não ter um filho ouro, então é melhor que todo mundo tenha ouro. Então nós não podemos, né? E esse tem sido, né, parte dos nossos atendimentos com família, tem sido para minimizar os impactos quando eles, pais ou mães, não brigam entre si, na frente dos meninos. E essa intolerância, né? Nós estamos vivendo um período de muita intolerância para quem é diferente e um período de muita convivência com diferença. A gente tem que resolver essa questão. Então eu preciso acreditar que a minha individualidade ela só vai ser respeitada se todos aprenderem a respeitar a individualidade, inclusive eu. Eu acho que essa é a grande questão. Essa a palavra é trocar a tolerância pelo respeito. Né? Exatamente. E eu acredito que esse é o caminho da escola. Como a escola faz isso? Trazendo para perto.